Saulo consentia com a sua morte. O Estevão acabou de morrer como mártir a pedradas, e Saulo consentia. Aí começa o texto. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Não fecha a sua Bíblia, não. Como você sabe, como sempre, eu não tenho um texto, eu não tenho uma mensagem, eu só tenho um texto. Então, deixa eu só explicar para você o contexto, qual é o momento que a igreja primitiva está vivendo aqui. Você sabe que o livro de Atos é a narrativa do princípio da igreja chamada primitiva. Não primitiva no sentido pejorativo da palavra. A igreja era primitiva, eles não comiam com a mão, eles eram primitivos, eles não eram bons cidadãos, eles não eram civilizados, eles eram primitivos. Não, nada disso, nada disso. Primitivo no sentido de princípio, do início, a igreja estava nascendo, começando. O movimento religioso que hoje se denomina cristianismo estava começando ali. E o livro de Atos vai registrar exatamente os primeiros anos desse movimento religioso chamado cristianismo, ou dos seguidores, dos discípulos de Cristo. Atos capítulo 1, os apóstolos, os discípulos estão ainda muito perdidos, porque Jesus morreu, ressuscitou, mas eles estão ali meio sem saber ainda o que fazer e tal, e Jesus vem e dá uma orientação para eles, e Judas suicida-se, tira a própria vida. Nos evangelhos diz que ele se enforcou, e no livro de Atos diz que ele caiu de um penhasco. E aí? A Bíblia está errada, tem contradição? Não, não é contradição, é complemento. Ele foi a um penhasco, se pendurou numa árvore, o galho quebrou, ele caiu lá embaixo. Percebe? Simples assim, né, Elizabeth? Então, é porque quem quer ver defeito, vê em qualquer lugar, gente. Vê em qualquer lugar. E quem quer ver qualidade, vê em qualquer coisa também. É ou não é? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. De quem vê. Há um tempo atrás eu tive essa experiência. 2 famílias de conhecidos nossos foram passar uns dias no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ficaram no mesmo hotel, comeram a mesma comida, tomaram banho na mesma piscina, nadaram na mesma praia. Uma família voltou maravilhada, a outra voltou derrotada. Uma veio, que lugar maravilhoso, que comida deliciosa, e as bebidas, ai meu Deus, queria ficar lá para sempre. E o outro veio, que lugar horrível, ai que praia, água gelada, ai que comida não sei o quê. Eu falei, gente, era o mesmo lugar. Acontece. Então, Atos 1 vai mostrar isso. Aí o Judas suicida, eles pensam, não, o time tem que estar completo, tem que ser 12, porque 12 são as tribos de Israel, e o nosso Senhor, em analogia, chamou 12 apóstolos, então nós temos que botar um para completar o time. Lançaram sortes, Urim e Tumim, 2 pedras, uma espécie de dados que eles usavam
no mundo bíblico, para entender a vontade de Deus através ali da sorte. Mas por que eles faziam na sorte? Por que eles não oraram e pediram a Deus pelo Espírito Santo para revelar a vontade? Porque o Espírito ainda não tinha sido derramado. A igreja, em Atos capítulo 1, ainda não tem a presença fixa do Espírito Santo disponível a todos. Isso só acontece no capítulo 2. Então eles tiram sortes, a sorte cai sobre Matias, Matias assume o lugar de Judas Iscariotes, e aí, então, no capítulo 2, o Espírito é derramado, eles ficam cheios do Espírito, cerca de 120 irmãos no cenáculo do templo, um lugar que ficava assim, em cima, e aí Pedro, cheio do Espírito, prega um sermão, e cerca de 3.000 pessoas são batizadas, e ali é o grande boom. Não vou dizer que ali é o nascimento da igreja, porque eu penso, talvez, o túmulo vazio seja o berço da igreja, mas ali é o primeiro grande boom, primeiro grande crescimento da igreja em termos numéricos. 3.000 pessoas se convertem, e tem ali gente de tudo quanto é lugar, da Grécia, de Roma, da Capadócia, da Panfilha, da Frígia, da Galácia, de tudo quanto era lugar ao redor da Palestina, judeus ou prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo, estavam ali para celebrar a festa de Pentecostes, e aí acontece aquele movimento ali do Espírito de Deus, e aquelas 3.000 pessoas se convertem, são batizadas e voltam cada um para os seus lugares. A igreja de Roma, por exemplo, Paulo não plantou a igreja de Roma. Paulo só chega a Roma na sua 4ª viagem missionária, mas ele já escreve a epístola aos romanos na sua 2ª viagem missionária. Por quê? Porque a igreja em Roma nasceu no Pentecostes. Em Atos 2, romanos que se converteram ali, eram judeus ou prosélitos, mas estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, se convertem, voltam para Roma convertidos, cheios do Espírito, batizados, e plantam ali a igreja de Roma e dão sequência. Então, Atos 2 é esse capítulo aí rico demais, e a igreja cresce numericamente, também cresce em termos não só de quantidade, mas de qualidade, e aí eles começam a se organizar e ter tudo em comum, e a Bíblia diz que eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles viviam juntos e se protegiam, porque a perseguição começou a ficar mais acirrada, porque os judeus ficaram em crise. Como que esses caras, seguidores de um cara que morreu, e o túmulo dele está vazio, e ninguém acha o corpo, e eles estão dizendo que o corpo subiu para o céu, e do mesmo jeito que subiu, um dia vai descer para buscá-los, e eles pregam essa mensagem sem pé nem cabeça, maluca, um cara que nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, subiu para o céu voando, vai voltar voando para buscar um povo. Que mensagem louca! E ainda tem gente que acredita, e é batizado para pertencer a esse grupo. Não é possível, 3.000 pessoas aqui dentro da nossa casa, do nosso templo. Ah, não, vamos pegar esses caras. E aí no capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo, a hora nona ou a sexta? Espera aí, que eu não gosto de conversar fiado, não. Espera aí. Hora nona, isso mesmo, é 3 horas da tarde. Porque o dia do judeu começa às 6 da manhã, então 6 mais 9, 15, certo? Hora nona é 3 da tarde, a hora da oração. Estão subindo para o templo na hora nona, um mendigo lá, deficiente físico, pedindo esmola na porta do templo. O Pedro chega perto dele, e aí ele fala: me dá um dinheiro aí, moço. Pedro e João. O Pedro, sempre para frente, fala: rapaz, dinheiro eu não tenho não, cara. Ele: mas qualquer coisa que você tem, me dá aí do que você tiver ali, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele não levantou. Aí diz o texto: estendendo a mão, Pedro o tomou pela mão e o puxou. E ele ficou em pé e saiu andando. E entrou no templo, dançando e louvando a Deus. Só que ele ficava naquela porta chamada Formosa, que Salomão fez com um latão, e eles tentaram reproduzir depois da destruição, mas não ficou muito legal. Mas enfim, aí ele entrou e ele era conhecido. Todo mundo falava: é aquele mendigo aleijado lá da porta, olha, o cara está andando, e ele: foi Jesus o Nazareno que me curou, Jesus o Nazareno. Que Jesus o Nazareno? Que aqueles caras pregam. Então os judeus mais uma vez ficam: não é possível, não é possível. Aí mão no Pedro e no João, capítulo 4, eles são levados ao Sinédrio, que é a banca de juízes de Israel.
70 homens, 35 de um lado, 35 do outro, o sumo sacerdote presidindo a banca, e ali tem fariseus, saduceus, escribas, todos que sabem a lei de cor, são letrados, são doutores da lei para julgar as causas, e as causas são trazidas a eles e eles vão julgar. Então é trazido Pedro e João, e aí contam a história, esses caras estão fazendo bagunça lá no templo, fazendo baderna, e em nome daquele nazareno que já bagunçou tudo aqui, e a gente botou ele na cruz, e agora esses caras ficam aí, dizendo que é seguidor dele, que ele está curando paralítico, e fazendo o povo andar, fazendo o cego enxergar, e essa confusão, a gente tem que acabar com isso. Aí, levanta um homem, capítulo 5, chamado Gamaliel, um professor de Bíblia, de teologia, dos melhores que tinha, um rabino extremamente respeitado, membro do Sinédrio, sabia toda a Tanakh, a Torá, Nebim, Ketubim, a Bíblia, o Antigo Testamento, os 39 livros que estão na primeira parte da nossa Bíblia, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, ele sabia ela toda de cor. Ele se levanta, olha para o Sinédrio e diz assim: varões israelitas, meu conselho é que nós deixemos, vamos dar de mão a esses homens, deixa esses homens ir embora. E aí alguém do Sinédrio questiona, mas ir embora por quê? Eles estão cometendo um crime, eles estão aí com uma seita, dizendo que esse Jesus aí é Deus e tal. Deixa esses homens ir embora, gente. Mas por que, Gamaliel? Porque é o seguinte, lembra um tempo atrás surgiu um tal de Judas, que se dizia o Messias e tal, arrebanhou alguns seguidores? Sim, a gente lembra, cadê ele? É mesmo, ninguém mais ouviu falar dele não. Então, lembra daquele outro chamado Teudas? Teudas? É mesmo, teve aquele Teudas, né, que se dizia o Salvador. Então, ele arrebanhou cerca de 500 discípulos, vocês lembram? Lembro, cadê o Teudas? Ninguém ouve falar mais dele? Então, meus queridos, esse Jesus é a mesma coisa, assim como foi com Judas, assim como foi com Teudas, e com tantos outros falsos messias em Israel. Vira e mexe, um doido se levanta lá e diz: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador. Uma meia dúzia acredita neles, mas isso dura pouco tempo. Vamos liberar esses homens? Por quê? Se o que eles estão falando é mentira, se esse cara não é o Cristo nada, daqui a pouco a gente nem ouve mais falar nesse Jesus. Porém, aí vem um dos versículos mais lindos da Bíblia, na minha leitura. Se o que esses homens estão falando e fazendo procede de Deus, ninguém, disse Gamaliel, pode lutar contra Deus. Essa é uma das evidências que, na minha opinião, prova que o cristianismo é de Deus, porque já tem 2000 anos que eles disseram que ninguém mais vai lembrar de Jesus, ninguém mais vai querer saber desse negócio de Jesus, e nós estamos aqui em Guaranhuns, em Vila Velha, 2000 anos depois, lendo essa mesma história, e isso faz todo sentido para mim e para a sua vida. Louvado seja Deus. O Gamaliel estava certo. Viu como Deus não usa só os cristãos? O Gamaliel foi instrumento de Deus para trazer a verdade para aquele conselho. Gente, libera esses homens, porque se é Deus que está nesse negócio, ninguém pode contra a vontade de Deus não, tá? E aí eles libertam Pedro e João. Capítulo 6, o Estevão é pego como Marte, e aí o Estevão é pressionado, e ele não cede à pressão, e ele então morre na pedrada, e aí capítulo 7 desenrola a situação, onde ele vai ali como primeiro mártir, de fato, derramando sangue, e alguém já disse que o sangue dos mártires era o adubo da igreja primitiva, porque a palavra pregada era a semente, e aí o sangue dos mártires era o adubo. Quanto mais cristão morria, mais brotava igreja e crente, igreja e crente, igreja e crente, e o negócio proliferou, e cerca de 10 anos, dizem os eruditos, que de Atos 2 em diante, cerca de 10 anos, a igreja já tinha mais de 50 mil membros. 10 anos, 50 mil membros. Já começou com 3 mil, né, em Atos 2. E aí,
Em Jerusalém a coisa fermentou tanto que a perseguição foi muito ferrenha. Então o capítulo 8 é o quê? A primeira transição, porque todo o livro de Atos é o desenrolar do versículo 8 do primeiro capítulo. Atos inteiro, resumido, é capítulo 1, versículo 8. O que está lá em Atos 1:8? Jesus vira para os discípulos e diz: fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder. Poder para testemunhar sobre mim. E aí sim, com o poder do Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é o livro de Atos? É a narrativa de como que Jesus, pelo seu Espírito, fez isso se cumprir. De Jerusalém até chegar aos confins da terra. Porque no capítulo 28, final de Atos, Paulo está em Roma, na capital do império, preso, ensinando e pregando o evangelho, edificando a igreja e ensinando por cartas, e a igreja está expandida até os confins da terra daquele tempo. E continuou expandindo, e nós estamos, como alguns propõem, e eu acho muito interessante essa proposta, nós somos a igreja de Atos 29, porque a igreja primitiva, o livro de Atos acaba no capítulo 28, e depois é com a gente. Então, o que vem de história da igreja, daqui em diante, é o capítulo 29. Então, nós somos a igreja de Atos 29. Porque é a sequência dessa história aqui, que passou pelos pais da igreja, passou pela igreja medieval, passou pela reforma e chegou até nós aqui hoje. Nós temos várias vertentes em termos de denominações cristãs, mas a Bíblia é a mesma, o Evangelho é o mesmo e o nosso Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, o que nós lemos aqui é a primeira transição. Porque as transições são Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, do capítulo 7 para o 8, está dizendo assim, ó: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, está contando como é que a igreja partiu de Jerusalém até alcançar os confins da terra. E aí, lá no versículo 8, diz que naquela cidade tinha uma grande alegria. Como o nosso tema é faça a terra se alegrar, então nós vamos aprender hoje como fazer a cidade se alegrar. Porque todo mundo aqui mora numa cidade, né? Alguém aqui não mora numa cidade? Então, se você mora numa cidade, se você mora num bairro, se você mora no meio de outras pessoas, você tem uma missão dada por Deus: levar a alegria à cidade que você está. Ah, mas eu não tenho condição de abranger toda a cidade. Vila Velha é muito grande, são muitos bairros, mais de 400 mil habitantes, mas você pode fazer onde você está. Você pode fazer com os seus vizinhos, você pode fazer na sua escola, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer com as pessoas que você convive, você pode fazer dentro de um ônibus, dentro de um Uber, você pode fazer em vários lugares, porque você está na cidade. E na cidade, pessoas se encontram. E os encontros possíveis numa cidade podem gerar grandes experiências, como foi essa aqui. Você está preparado? Você está desejoso? Você quer viver grandes experiências na cidade, porque Deus age poderosamente na cidade. Então, em primeiro lugar, como é que a gente vai fazer uma cidade se alegrar? Dispersar. Tem que dispersar. O primeiro versículo diz: o povo foi disperso, porque eles estavam muito fechados ali, só em Jerusalém. E Jesus falou: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu tenho uma tese, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho essa tese. Se não fosse a perseguição, a igreja estava em Jerusalém até hoje. Quietinha lá no ar-condicionado, um banquinho acolchoado, um sistema de som digital, luzes de LED, quietinha lá em Jerusalém, ó, firme nas promessas do meu Salvador,
cantarei louvor. Gente, mas Jesus não mandou a gente chegar nos confins da terra? Ah, mas está tão bom aqui. Ah, mas está tão gostoso. Porque o ser humano é assim, acomodado. Como diria minha avó, é a necessidade que faz o sapo pular. Se tiver tudo tranquilo, se tiver tudo bem, se tiver tudo, a comidinha na mesa, roupinha limpinha, tudo certo, a gente se acomoda. A gente não quer saber de Jesus, de Bíblia, de orar, de evangelho, de nada. Está tudo muito bem, tudo muito bom, eu estou com emprego garantido, eu estou com aqui, ó, dinheirinho no bolso, comidinha na mesa, meus filhos tudo saudável, tudo criado, já criei os meninos tudo casado, trabalhando tudo bem, o que eu vou fazer? Ah, vou ver Netflix. Aí, poltronona do papai, sofazão que retrate, que estica, e tome Netflix, e glória a Deus, e deixa Jesus voltar e nós vamos para o céu. É ou não é, gente? Nós somos acomodados. Só que Deus não nos chamou para comodidade. Deus nos chamou para comunidade. Deus não nos chamou para comodidade. Deus nos chamou para comunidade. E viver junto dá trabalho. E viver junto desgasta. E andar junto é tenso. E a gente se esbarra, e uns têm uns espinhos maior e outros menor, e no que encosta um fura o outro, aí daqui a pouco o outro fura um, e um tem um pé maior do que o outro, aí pisa no pé do outro, aí um tem a cabeça maior do que o outro, bate na cabeça do outro, e a gente vai se esbarrando. O convívio é desgastante, naturalmente desgastante. Só que Deus não chamou a gente para comodidade. Comodidade é individualidade, é individualismo, é eu numa poltrona sozinho. Me dá um controle remoto, um Wi-Fi de alta velocidade e me esquece, meu amigo. Aqui, ó, eu estou de boa. Controle remoto, Wi-Fi bombando, tranquilo. Agora, bota eu numa sala com 10 pessoas para poder conversar todo mundo e sair todo mundo dali se conhecendo um pouco mais um do outro. Aí é tenso, velho. Aí eu vou ter que falar de mim, aí eu vou ter que ouvir o outro. Tem gente que acha tão desgastante o convívio, que nem pergunta se está tudo bem, com medo da resposta. Porque você pergunta, tudo bem? Aí a pessoa já vem, então, que bom que você perguntou. É que está acontecendo isso. E está acontecendo... Aí você já... A pessoa começa já a falar, para que eu perguntei? É ou não é? Porque nós somos assim, meu irmão. Nós somos assim. Nós somos crentes. Nós acreditamos em Deus, nós cremos em Jesus, a gente crê no poder desse livro, só que nós somos acomodados. Portanto, se não tem perseguição, não tem dispersão. Se Deus não bota uma dificuldade, se Deus não bota uma adversidade, se Deus não bota um desafio, a gente não sai do lugar. Por isso que ele agiu dessa forma, futucou os crentes, sai daí de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria. Então, às vezes, algumas coisas acontecem em nosso meio, e aí eu não sei o que está acontecendo especificamente na vida de cada um de nós, na minha eu sei, na sua talvez, mas o que eu sei é que algumas adversidades são instrumentos de Deus para nos fazer sair da zona de conforto e alcançar o centro da vontade de Deus para nós. Porque Ele quer levar a gente. E aí tem uma turma aí agora, e com todo respeito, que diz que a técnica deles, a profissão deles, o estudo deles, é para levar a gente de um ponto A até um ponto B. Porque você está no ponto A e você deseja chegar no ponto B. Eu sou o cara que vai fazer você chegar do ponto A ao ponto B. O melhor cara que eu conheço, cara também com todo respeito, que faz isso é Jesus, através do Espírito Santo. E sabe como é que ele faz isso? Botando uma dificuldade, botando uma adversidade. Porque aí a gente cai de joelho, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente consagra mais, a gente deseja mais, a gente quer mais, e quando a gente vê, a gente está no ponto B, já indo para o C. E a gente fala, olha, não é que eu cheguei onde eu queria, chegou, por quê? Deus ali só, vamos, eita, olha,
Eita, o que está acontecendo? E aí você vai aprumando e vai, levanta desse sofá, faz alguma coisa. Olha, vai perder o casamento. Olha a sua família, olha o menino, hein? Olha aí, olha o dinheiro. Ih, perdeu o emprego. Vamos. Ei! Aí você vai tomando rumo na vida. Dispersar. A igreja precisa sair do lugar, do ambiente de conforto. Aqui dentro é lugar de reunião. Aqui a gente passa 1h30, 2 horas no máximo. Aqui tem um banquinho legal, tem um arzinho, tem um tratamento acústico e tal, mas a gente passa pouco tempo aqui dentro, pouquíssimo tempo. Se você vem em todas as programações da semana aqui dentro, você não passa aqui nem 5% do seu tempo, irmão. E tem gente que ainda acha que é muito. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum, mas tudo bem. Nem 5% do seu tempo você passa aqui dentro. Por isso que aqui tem essa estrutura. Porque aqui é um tempo mínimo, o mais agradável possível para você aprender, para você ter ferramentas para quando sair, dispersar e fazer a cidade se alegrar. É para isso que serve isso aqui. Isso aqui, Deus não está aqui dentro não, gente. Deus só está aqui quando a gente está aqui. Se sair todo mundo aqui, Deus vai ficar fazendo o que aqui? Tomando conta dos bancos? Dentro dos tijolos aí, do ar? Não vou ficar aqui para não dar defeito. Que isso, gente? Que teologia é essa? Deus habita em nós. Ele não está em templo construído por mãos humanas. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Nós somos a igreja de Deus. Agora, 2 dias atrás em Moçambique, passou um tufão lá. Compartilhei lá no Facebook. Tentei até baixar para passar aqui para vocês, não consegui. Passou um vento lá em Moçambique, varreu um monte de coisa. E um monte de templo, de igreja também. Coisa mais linda do mundo, chovendo, ventando, pau quebrando, deu o horário do culto, sabe o que os irmãos fizeram? Foram para lá adorar. Está só as bases assim, ó, tudo entulho, tudo derrubado, parede com telha, com tudo caído no canto. O pastor pegou os restos mortais do púlpito, bateu uns pregos, botou no lugar e ao ar livre, debaixo de chuva, os irmãos fazendo o culto lá, e cantando, e pregando, e louvando, adorando. E eu falei, que coisa linda, gente. O vento derrubou o tijolo, mas quem diz que a igreja é tijolo? A igreja continua de pé, porque a igreja é gente. E nós não moramos aqui dentro. Portanto, para fazer a cidade se alegrar, temos que ter a consciência que o nosso maior papel não é vir aqui, é o que vamos fazer ao sair daqui. Porque é lá, dispersos, que nós precisamos levar a alegria de Jesus. Em segundo lugar, precisamos ter piedade, vida com Deus. Versículo 2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e choraram a morte dele. O cara era muito querido. Todo mundo que é querido, quando morre, a gente chora. Não é de desespero, não, é de falta, de saudade. Sabe que não vai ter mais, chora. Jesus chorou a morte de Lázaro, seu amigo. Mas a Bíblia diz que os homens eram piedosos. Sabe o que é piedade? Vida com Deus. Sinceridade diante de Deus e dos homens. É exatamente o contrário de hipocrisia. Porque se nós formos hipócritas, se a gente falar um negócio e viver outro, aí a gente não vai fazer cidade nenhuma se alegrar. Porque todo mundo olha para a gente e sabe qual é a real do negócio. Todo mundo sabe. Aí a gente quer chamar os outros para vir para a nossa igreja, para ter o nosso estilo de vida, mas a nossa vida não é muito atraente, não. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu ir para a igreja para ficar igual fulano? Deus me livre, ó, Deus me livre de ser crente igual Beltrana. Misericórdia. Então nós precisamos ser piedosos. A gente vai se dispersar, a gente vai se espalhar pela cidade, mas vai se espalhar sem perder a piedade. Não estou dizendo que a gente vai ser chato, porque tem gente que para se postar como piedoso se torna chato. Aí não tem condição mesmo. Você pode ser o que você quiser, menos chato. Chato é tenso. Chato é tenso. Aí nem eu gosto. Crente chato nem eu gosto. Deus me livre. Mas quem me dera. Porque é minha matéria-prima de trabalho. Então,
Veja bem, ao sair e dispersar, a gente vai entrar em alguns ambientes onde a conversa não é evangeliquez, porque a gente às vezes conversa no evangeliquez, né? E aí, varão, paz do Senhor, vaso. E como é que tá? Tá na bênção? Não, rapaz, tô no vale. A prova é forte. Mas o Senhor dá a vitória. Mas Jeová Jirê, um cara que não entende o evangeliquez, ele está ouvindo isso e está assim, que esse pessoal está conversando? Tá na bênção, tô no vale, tá no vale, não, tô igual sardinha. Tô apertado, mas tô no óleo. Hã? O que esse povo está conversando? Evangeliquez. É uma língua que a gente criou. Um evangeliquez. Aí o cara, para pagar de piedoso, ele chega num ambiente que não é evangélico, é o trabalho dele, é uma roda de conversa. Ele chega no ponto de ônibus esperando o Transcol, tem uma meia dúzia de gente ali, estão falando, está muito quente, está muito calor, né? Brasas que nem no forno de Nabucodonosor. Aí a pessoa já olha e fala, que é isso, gente? Que Nabucodonosor, quem? Aí, meu amigo, você já, bola fora total. Não, você tem que ser piedoso, mas você não tem que viajar na maionese também assim não, entendeu? Então, ser piedoso não é citar versículos bíblicos, não é ter um linguajar evangélico, não é ter uma vestimenta, uma postura que condiz. Aí o cara chega no trabalho da paz do Senhor para todo mundo, ajoelha e ora antes de trabalhar, e ele acha que isso é dar um bom testemunho. Nem sempre, cara, nem sempre. Um bom testemunho é você ser educado, é você ser cortês, é você ser honesto, é você ajudar os colegas, é você ter caráter, firmeza, é você não ser duas caras, não ser falso, é você não fazer colunho para poder se dar bem, é você não ser manipulador das coisas, é você ter caráter, simpatia e contar com a simpatia do povo. É isso que Atos diz que aconteceu com aquela igreja, contavam com a simpatia de todos. Então, ter piedade não é essa capa aí de evangélico que muitos pensam que a gente tem que sair por aí desse jeito, não. Na minha leitura, não. Ser piedoso é pagar as contas em dia, tratar todo mundo com respeito, ser solícito, ter boa vontade, fazer mais do que o necessário. É o patrão chegar na sala e falar assim, aqui, estou precisando de alguém para ficar 20 minutos depois do horário hoje comigo para me ajudar num negócio. Quem pode? Eu, chefe, conta comigo. Aí a pessoa, puxa saco. Não, pô, eu posso ficar, vou dar uma moral. Bora ficar aí, pô, vamos ajudar o cara aí, pro cara dar uma moral para nós. Você fazer a ponte, você ser um instrumento para criar pontes e não para levantar muros. É aí, sendo amigo, sendo legal, sendo gente boa. Sabe o gente boa? De vez em quando eu ouço isso. Sexta-feira aqui eu ouvi de uma galera que veio com a turma lá de dentro. O cara bateu, chegou, cara amarrado. Falei aqui, vou repetir, que não sei se vocês ouviram. É bom que todo mundo ouça mesmo. E chegou com a cara amarrada e me cumprimentou todo esquisito. Eu falei, que cara feia, pra mim é fome, velho. Tem comida pra caramba aí. Mete bronca. Aí ele ficou de boa lá. Aí nós brincamos, e nós zoamos, e pregamos, fizemos apelo, teve conversão. E foi uma benção. Foi ou não foi o churrascão? Foi top ou não foi? Aí, na hora de sair, ele veio cumprimentar, já deu um sorrisinho de lado e falou, nem parece pastor, hein, velho? Eu entendi como um elogio. O que ele quis dizer? Pô, você é gente boa, cara. Tratou a gente com respeito, tratou a gente na moral, não ficou com aquela capa de, o pastor, nossa, ele é o pastor presidente da igreja. Misericórdia. Eu já chutei logo o bode e falei, hoje eu sou pastor de jovem. E vamos brincar, e vamos zoar, e eu vou zoar mais que todo mundo, e segura aí, e vamos embora. Então, isso é ter piedade, sem perder a santidade, sem perder o bom humor, mas sem perder a presença de Deus constantemente na nossa vida. Porque teve conversão, teve vidas alcançadas, teve gente que se decidiu pelo batismo, e teve família. Se vocês não sabem, a Sexta Friboi ganhou 2 pessoas e 2 famílias para Jesus. Isso é piedade. Se a gente se dispersar com essa atitude, a gente vai levar a alegria pela cidade. Em terceiro lugar, a gente tem que ter coragem. Coragem, ousadia. Ousadia. Versículo 3 diz, Saulo, porém,
assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e botando na cadeia. E eu não leio em momento nenhum. Eu já preguei esse livro versículo por versículo, em 1 ano e 4 meses, numa outra igreja. 1 ano e 4 meses, versículo por versículo de Atos dos Apóstolos. Eu já li esse livro várias vezes inteiro, eu já preguei ele inteiro. Eu nunca achei uma frase aqui, e os cristãos ficaram com medo. E a igreja tinha medo. O Saulo arrastando os caras e as mulheres pelo cabelo, e jogando na cadeia, e batendo e matando na pedrada. E o povo pregando o evangelho. Nós temos que ter coragem, irmãos. Coragem. Vai levantar perseguição, vai levantar dificuldade, vai levantar adversidade, glória a Deus por isso, porque é isso que nos faz sair do ponto A e chegar no ponto B. Então vamos, cabeça erguida, temor só do Senhor, medo só de Deus e do pecado que eu posso cometer, medo mais de nada. E revólver na cara, e ameaça de morte, e não sei o quê, e ameaça de perder emprego, de não sei o quê. Meu irmão, eu não tenho medo de nada, porque se eu estou disperso, piedoso, corajoso, fazendo a terra se alegrar com a alegria que Ele tem colocado em mim, vou ter medo de quê? Coragem, meu irmão, vamos avançar para pregar a palavra. Versículo 4 diz: entre mentes, ou seja, enquanto isso tudo estava acontecendo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a denominação deles, pregando a placa deles, pregando a doutrina deles, prega a Bíblia, meu irmão. Vai falar? Fala a Bíblia. Fala a Bíblia. Bíblia, cospe Bíblia. É fácil, é assim, ó. É fácil. Um negócio que está muito cheio, qualquer coisa que está muito cheio, é bem fácil de derramar. Você percebeu? Mas o negócio que está mais ou menos cheio, é mais difícil derramar. Agora, um negócio que está vazio, pinga, e não derrama nada. Pode virar de cabeça para baixo, pode rodar, não derrama por quê? Porque não tem nada. Então a Bíblia está dizendo para nós que a gente tem que sair pela cidade, dispersos, piedosos, corajosos, pregando a palavra. Como é que eu vou falar de um negócio que eu não sei? Como é que eu vou jorrar um negócio que eu estou vazio? Imagina que a Bíblia é água, meu irmão. Você tem que cuspir nos outros. Se você não tiver engolido antes, você vai cuspir o quê? Você é o copo. A Bíblia é a água. Se não botou aqui dentro, olha, tem alguém ali, vou pregar a palavra. E não foi nada. Por quê? Porque não tem nada. E aí eu vejo um monte de gente passando vergonha. Por quê? Porque Deus dá a oportunidade dela falar, mas ela não tem o que falar. Por quê? Porque não teve a piedade. Antes de ter coragem para pregar a palavra, tem que ter piedade. E piedade é vida com Deus. Piedade é intimidade com Deus. Não tem como ter vida com Deus, intimidade com Deus, se não tiver contato com esse livro. Não tem como. Tem que se encher disso aqui. Se encher. De tal forma que vai vazar, vai sair pelos seus poros. Pelos seus poros. Há um tempo atrás eu recebi, se não foi o maior, um dos maiores elogios que eu já recebi em toda a minha vida. Alguém me chamou de Bíblia ambulante. É um pastor, uma Bíblia ambulante. Qualquer versículo que você quiser, pergunta para ele. Estava com a dúvida de não sei o que, ela pergunta, pastor. Eu falei, gente, eu não sei tudo não. Você é uma Bíblia ambulante. Na hora eu fiquei com aquela cara, porque a gente é falso. Aí eu, que é isso, eu não sei. Mas por dentro eu estava, yes.
Garoto, é isso aí. E eu tenho a consciência de que eu não sei nada mesmo não, mas o nada que eu sei já causou um impacto da pessoa me chamar de Bíblia ambulante. Falei, então preciso estudar mais. Preciso estudar mais, preciso saber mais, preciso conhecer mais, preciso ensinar mais, que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então bora aumentar isso daí. E no velório de John Wesley, século XVII, o primeiro grande avivamento da Europa, o cara ganhou centenas de milhares de pessoas no lombo de um cavalo, pregando de roça em roça, de fazenda em fazenda, de cidade em cidade. Aquele levou alegria para a Europa. E aí, no funeral dele, um amigo dele virou e falou assim, pode cortar ele aí em qualquer lugar, não vai sair sangue, vai brotar versículos. Caraca, se no meu velório alguém falar isso, velho, meu sonho. Aí passou uns dias, a irmã, é Bíblia ambulante. Falei, já estou chegando perto do John Wesley. Você não tem alegria não, meu irmão, de conhecer a Bíblia? De decorar uns textos bíblicos, de falar a Bíblia para alguém assim? Porque lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, conta uma história assim, e isso me ensina isso. E é isso que você precisa para a sua vida. Aí a pessoa recebe aquilo e fala, quanta sabedoria, nossa, como você tem um dom, que bonito, que lindo. Você não vai lá em casa fazer uma oração? Está no papo. Você já chega e sorrindo e já ganhou, levando alegria e atraindo as pessoas através da alegria que só o Senhor coloca em nós. Como nós aprendemos domingo com Isaías, ela é eterna e não passageira. Alegria de festa, de balada, de isso, daquilo, é tudo alegria passageira, mas a que Ele coloca em nós é eterna. Então a gente vai dispersar piedosamente, com coragem, pregando a palavra e anunciando o Cristo. Anunciando o Cristo. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Nossa pregação é uma só, a palavra. Por isso que eu digo, eu não tenho uma mensagem, eu tenho o texto. Eu estou lendo a Bíblia com você aí e extraindo algumas lições. Mas quem está pregando é a Bíblia. Eu não estou mandando em nada aqui, é ela que está mandando. O que ela falar, eu falo. O que tiver escrito aí, eu falo. Você está conferindo aí, está vendo que é isso mesmo. Porque a nossa pregação já está definida, é a palavra. E o nosso anúncio já está definido, é o Cristo. Porque pela palavra a pessoa é persuadida e se convence. Aí ela pergunta, e agora, o que é que eu faço? Qual o caminho? Como é que faz para a solução? O caminho é um só. É o Cristo. Aí é Cristo, Ele precisa ser o Senhor da sua vida, para ser o Salvador da sua alma, e aquele que vai te levar até o Pai. Porque Ele é o caminho para o Pai. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. O único caminho que precisamos para chegar à eternidade. Portanto, a gente se dispersa piedosamente, com coragem, pregando a palavra, anunciando o Cristo e operando sinais. Que as pessoas precisam ver, eita, esse negócio é de Deus mesmo, hein? Pô, mas está muito alegre. Não é muito alegre, não, assim, porque as coisas de Deus não são muito... Não tem que ser sério, não tem que ser formal, não tem que ser... Não, isso é o padrão moderno militar, que a gente recebeu da geração passada. Mas não necessariamente é o padrão bíblico. Porque o padrão bíblico é esse aqui, ó. Lê o versículo 6. As multidões atendiam unânimes, todo mundo entendia as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Todo mundo quer ouvir o que a gente fala, só que depois fica observando os sinais. O pessoal ouvia o Filipe. Não, vamos ver o que esse cara está falando. Não, é verdade, isso aí que ele está falando é verdade. É verdade, é verdade. Agora vamos ver a vida dele. Aí vem os sinais. Aí um paralítico sai andando ali, aí um casamento é restaurado aqui, aí uma pessoa é liberta ali, alguém se converte aqui, uma família é restaurada, e vai, o povo vai olhando e vai falando, é Deus, é Deus mesmo esse negócio.
Porque essa pessoa, por ela mesma, não daria conta de fazer isso. Então, só pode ser Deus. Esses são os sinais. A Bíblia chama de milagres, de maravilhas, operações divinas em nosso meio, para que Ele coloque um selo. Sou eu que estou falando. Sou eu que estou fazendo. A gente precisa, para fazer a cidade se alegrar, dispersar piedosamente, corajosamente, pregando a palavra, anunciando Cristo, mas também operando sinais. Porque as pessoas ouvem o nosso discurso e depois assistem a nossa prática. Se não tiver sinais de que somos realmente de Deus, então essa alegria que a gente oferece pode não ser a eterna. Aí, alegria por alegria, Ele escolhe a que Ele quiser. Quem entendeu? Depois a gente promove cura e libertação. Eita! Polêmica, hein? Igreja Batista, tradicional, cura e libertação. Lê o versículo 7 aí, irmão. Pois os espíritos imundos, demônios, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram cura e libertação. Quem está endemoniado, o demônio sai vazado. A gente expulsa. Como é que expulsa um demônio? Dispersando piedosamente, corajosamente, pregando a palavra, anunciando Cristo e operando sinais. Se você seguir essa receita, isso é uma receita de bolo, irmão. Se você seguir, acontece exatamente. Porque aqui está narrando a ação do Espírito na igreja primitiva. Portanto, isso aqui é o projeto para a igreja de qualquer tempo. Se a gente mantiver os princípios aqui, vai acontecer em qualquer época. Porque o Deus que operou aqui continua operando hoje. Ele é o mesmo. Ele não perdeu o seu poder. Ele não perdeu a sua eficácia, muito menos este livro. Então, se nós fizermos como aquela igreja fazia, nós colheremos os resultados que aquela igreja colhia. As pessoas serão libertas e serão curadas de toda sorte de enfermidades. E chegará a alegria eterna na vida delas. E para encerrar, como é que a gente faz a cidade se alegrar? Com alegria. Versículo 8 diz o quê? Versículo 8 diz o quê? E houve grande... A gente só dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Você não pode oferecer alegria se você não tem alegria, meu irmão. Você não sorri, você não demonstra. Boa noite, irmãos. Muito alegre de estar aqui com vocês nessa noite. Glória a Deus, uma alegria que eu não consigo nem conter. Fala a verdade, você está acreditando? Porque o corpo fala, meu irmão. E pasme, o corpo fala muito mais do que a boca. É só você saber ler e ouvir atentamente. O corpo fala muito mais do que a boca. Muito mais. Eu vim aqui para trazer para você a grande alegria que Jesus colocou no meu coração. Quero orar por você, para Jesus lhe passar esta grande alegria. Ó Senhor, abençoe com a sua grande alegria que está no meu coração. Pelo amor de Deus, velho. Seja pelo menos coerente. Parece que você está num velório, cara. É alegria. Alegria, velho. Quer dizer que está tudo perfeito? Claro que não, eu estou com infecção urinária. Você não tem noção da dor que eu estou sentindo aqui agora. A vontade de ir no banheiro. Tal de um pirídeo, uma miséria que eu estou tomando, que urina vermelho, vivo. O troço desce queimando, rasgando, estou no antibiótico, meu estômago está embrulhado, eu estou aqui, ó. Ainda vou descer, vou atender o casal ali, sorriso no rosto, vamos programar o casamento deles em agosto, e louvado seja Deus. Porque eu não preciso que esteja tudo perfeito para sorrir, porque o único motivo que eu preciso para sorrir é saber que eu tenho Jesus. Que o máximo que essa infecção urinária pode fazer por mim é me matar. E se matar, aleluia! É só o que eu preciso para estar com Ele direto. Oh, glória! Porque quem tem a eterna alegria, não tem nem medo de morrer, meu irmão. Nem a morte, nem a ideia da morte
tira o sorriso do rosto de quem tem a verdadeira e eterna alegria. Porque a gente sabe que a morte para nós não é o fim, a morte para nós é só uma passagem. É só o início de toda uma eternidade que vamos passar com Ele para todo o sempre. Que você saia daqui nessa noite, disposto a fazer a sua cidade se alegrar com você, através de você. E você só vai fazer isso se você se dispersar com piedade, com coragem, pregando a palavra, anunciando a Cristo, operando os sinais e levando alegria, sendo coerente com a mensagem que você prega. Bote um sorriso no seu rosto. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Aleluia!